Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre os campos narrativos que ocorrem sobre o nascimento, o ato do reflexo, é lógico que quando falamos de ato do reflexo, lembramos logo da região patelar, o ato do reflexo é a região, ou seja, do pescoço, que nós vamos erguer para frente, que o próprio Fonseca coloca essas questões. Então, há maneiras que sabemos o estímulo efetivo e afetivo que ocorre, aferente, que vai haver um estímulo e resposta, ok? Quando falamos sobre 8 meses e 3 dias, sentar-se com facilidade, 12 meses, dar os primeiros passos sem apoio, ok? Então, 12 meses, dar os primeiros passos sem apoio, ok, 1 ano, 12 meses. Alguns falam um ano já está andando, não está andando, alguns falam, teve época que alguns colegas falavam até comigo, que eu aproveitava, que falavam o quê? Que a questão de em destaque, um ano já começa a andar, mas começou a andar com 1 ano e 4 meses, 5 meses, com 2 anos de idade começou a andar. Então são fatores ligados às extremidades que relacionam o campo típico, local, ou seja, a herança genética, a herança também ambiental e os fatores que refletirem no seu nascimento, as dificuldades ligado à habilidade. Então é lógico que aonde há um aprendizado, há uma longitude. Eu estava falando sobre o que? Hemisfério direito e esquerdo, ou seja, a parte frontal. Então você olha alguns tipos de remédios que falam, vai desenvolver, ou seja, vai haver um desenvolvimento da parte frontal, encéfalo frontal, a encéfalo distal, encéfalo proximal, encéfalo temporal, ou seja, aí nos campos do QI relacionados ao público, relacionados aos campos do público, o campo occipital, aí as partes cranianas, aí você vai e coloca lá a craniana, aí vai o campo mesencéfalo, cerebelo, aí o córtex motor, aí vai vindo outras palavras, vestibular, labirinto, e várias palavras que vêm originar, ou seja, fatores internos e externos que relacionam o sistema nervoso central. A parte cinzenta do cérebro, que está ligada aos campos do sistema autônomo periférico. Aonde é periferia? O brasileiro vai gostar do que é periferia? A periferia é uns meios que emancipam aos análise ligado aos meios que nós aprendemos a cada dia. Cada dia é uma nova estrutura, cada dia há um desenvolvimento motor. Do berço, do berçário ao aprendizado, ou o berçário já é um aprendizado? O berçário já é um aprendizado, mas cabe a nós analisarmos, depois que a criança vai pegar um conceito que ela está sendo, ou seja, que ela aprendeu bastante, que ela tinha 3, 2, 4 anos de idade. Quando você vai ver aquela interação do desenvolvimento proximal. Quando você vai e coloca uma criança de 10 anos de idade e vai interagir com uma criança de 3 anos de idade, 2 anos de idade, ela vai perceber, vai ter uma percepção de si, do seu próprio corpo, que ela teve aquela idade e ela tem maturidade maior. Embora também depende de cada criança, para suas questões de excursões ou extensões ligadas ao aprendizado motor. Por isso que é importante que os campos vigorskianos, o Schwung, né? Schwung, são ligados à linguagem e ciência, que são colocações importantes. Até tempos atrás eu até preocupava, que eu sempre coloco ele, como Bauman também, que são ligados aos direitos humanos, eles, né? Que são direitos humanos. A linguagem e ciência, pode ver ele destacando, discutindo com o próprio Foucault. E aqui o livro, né, eu prestei, que eu falei, uma fisioterapeuta ali, que ela é esposa de foi um professor meu de musculação, não gosto de colocar nos campos de restrições, não deixa de ser campo oficial. Então, ali que coloca, esse autor eu gostei, porque o Foucault também coloca fatores importantes ligados à psicanálise. Ok? O Schuken, os dois discutindo sobre as questões da linguagem e os seus saberes, o comportamento e o aprendizado. Embora ele também tenha um campo ilustrativo que ele coloca algumas colocações sobre alguns campos diplomáticos que relaciona outros países. Você vai ver ali a Roda Viva, 1996,
é uma sugestão para vocês assistirem, que coloca os campos de relacionamento da ONU, relacionamento internacional, né? Vou falar FMI, que são os campos econômicos aqui, mas coloca os campos monetários. Quando eu falo monetários aqui, teoria monetarista, não é campo monetário não, tá, pessoal? Embora a economia faz parte, a cultura faz parte em qualquer lugar, mas a cultura faz parte para nós sobrevivermos, não para acabarmos, ou seja, com um sono, ou seja, com um estímulo, ou seja, com a fadiga, aonde a fadiga é um ser existente, aonde há uma dependência ou independência, ou depende de alguma coisa, há um ser humano, nós dependemos de algo, aonde há uma habilidade, houve um aprendizado, e onde houve um aprendizado, houve uma capacidade a ser desenvolvida. Então, eu desenvolvi a capacidade relacionada ao equilíbrio. Alguns autores colocam capacidades condicionantes. As capacidades condicionantes que são condicionantes a nós, ou seja, ritmo, equilíbrio, velocidade, agilidade, que relacionam a habilidade física, que vão, ou seja, harmonizar o hemisfério direito e esquerdo. Se eu fiz um movimento com o braço agora, ok? Então, o meu hemisfério direito, ele relaciona mais os campos cognitivos, não, neuromotor, porque tem que haver esse campo neuromotor. Eu não estou querendo dizer que há um campo reducionista, há uma caverna relacionada aqui, mas há umas trocas assim, ó, relacionadas. A esquerda para a direita para a esquerda, ó, ok? Não é o Power Rangers, não é? Ou seja, não é o Scott Power, não, ok? Aquele livro, Fisiologia do Exercício, que tem uma capa ali de um nadador, Nado Clau, ou seja, ó, ok? Eu estava até vendo um professor aí, tempo atrás, ele está dando uma aula aí, falando sobre campo funcional. Lembrei do alguns nadadores como o Cielo, ok? Então, são fatores que vai relacionar a habilidade motora. É bom nós colocarmos aqui idades médias para nós lembrarmos. Quando eu falei idade média, uma senhora entendeu que a idade média que eu estava falando é da idade média antiga, não era isso. Eu falei a idade média de hoje, eu falei. É uma psicóloga, eu falei, ó, a idade média, como era colocado e como coloca hoje, a idade média, eu quer dizer que é a minha idade. Não é a idade média, a época das trevas, não, ela entendeu errado. A idade média é a época da escola, que ainda que a escola só falta nessa idade média que nós estamos, média, nessas mediações, essa idade média, pensar. Você está pensando, ou seja, então, ó, o livro, como pensar, como a escola pode ensiná-la. Como eu posso pensar que a escola possa me ensinar? É muito chato ir para a escola, é muito chato pegar bolsa, caderno, a disciplina que vai ter aula hoje, entre a semana, segunda, terça, educação física, quarta e quinta. Então, são sequências similares, há uma complexidade, já é um treinamento ali. Ali ele vai, como é que a escola pode me ensinar, pela minha dificuldade que eu tenho, ela pode me ensinar. E eu vou aprender com ela, a escola, como é que eu vou pensar? Tem que haver um esforço, primeiramente, de mim, um princípio de força para ocorrer adaptações. Mas se é uma criança que muitas vezes não tem uma percepção ainda que ela tem um valor muito grande, né, estimativo. Então você vai colocar esses segredos relacionados à ostra. Vamos falar sobre ostra que tem uma pérola. Depende. Mas se não tem, nós vamos colocar algum tipo de pérolas, ou algo importante, algo que se dê valor, não precisa ser pérola, o ouro, algumas questões. O cacau aqui que eu falei, só a questão dos astecas e outras tribos, é para você ter o empreendedorismo, não é fazer mal a ninguém, o cacau, a Nestlé, a garoto, é você buscar investimentos que possam também abrir um Cacau Show, a Nestlé e outros investimentos que vêm relacionar. O empreendedorismo está relacionado ao capitalismo, o capital está relacionado a qualquer tipo de partidarismo, socialismo, comunismo, vai haver um capitalismo, vai haver uma competição, é iminente ao ser humano, há uma cooperação. Okay? Nessa linguagem e simbolismo. Simbolismo e linguagem que vai relacionar a ciência. Aonde há uma ciência, há uma destreza. Aonde há uma ciência, há os vitorianos, o segundo da mata, ou aos Newton, gravidade, os newtonianos, gravidade de Newton.